Olá, você que está sintonizado com Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Aqui, o seu amigo Murilo Brito, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar com você. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista. 30 segundos Alta de Souza, mensagem da semana e culto do Evangelho no lar. Hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com Christian Moreira, do Centro Espírita Caridade o Caminho de Goiânia, Goiás, sobre o tema O Homem de Bem. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Amigo Jesus, no silêncio desta prece, quero elevar o pensamento e te agradecer por tudo que temos de bom e também as coisas que nos acontecem que não são tão boas. Tudo na nossa vida é aprendizado. Que o Senhor continue nos abençoando. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares e familiares queridos. E que o teu amor seja uma luz a nos guiar, hoje e em todos os dias das nossas vidas. Convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Conheça agora o interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado amor. Quando Dona Maria João de Deus desencarnou, em 29 de setembro de 1915, Chico Xavier, um de seus 9 filhos, foi entregue aos cuidados de Dona Rita de Cássia, velha amiga e madrinha da criança. Dona Rita, porém, era obsediada e por qualquer bagatela se destemperava irritadiça. Assim é que Chico passou a suportar, por dia, várias surras de vara de marmeleiro, recebendo ainda a penetração de pontas de garfos no ventre, porque a neurastênica e perversa senhora inventara esse estranho processo de tortura. O garoto chorava muito, permanecendo horas e horas com os garfos dependurados na carne sanguinolenta, e corria para o quintal, a fim de desabafar, e porque a madrinha repetia, nervosa: "Esse menino tem o diabo no corpo." Um dia, a criança lembrou-se de que a mãezinha orava sempre, todos os dias, ensinando-o a elevar o pensamento a Jesus, e sentiu falta da prece que não encontrava em seu novo lar. Ajoelhou-se sob velhas bananeiras e pronunciou as palavras do Pai Nosso que aprendera dos lábios maternais. Quando terminou, oh, maravilha! Sua progenitora, Dona Maria João de Deus, estava perfeitamente viva ao seu lado. Chico, que ainda não lidara com as negações e dúvidas dos homens, nem por um instante pensou que a mãezinha tivesse partido para as sombras da morte. Abraçou-a feliz e gritou: "Mamãe, não me deixe aqui, carregue-me com a senhora." "Não posso." "Estou apanhando muito, mamãe." "Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre, não aprende a lutar." "Mas meu madrinha disse que estou com o diabo no corpo." "E o que tem isso? Não se incomode. Tudo passa. E se você não reclamar mais e tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos." Em seguida desapareceu. O pequeno, aflito, chamou-a em vão. Desde esse dia, no entanto, passou a receber o contato de varas e garfos sem revolta e sem lágrimas. Chico é tão cínico que não chora nem mesmo a pescoção. Porque a criança explicava ter a alegria de ver sua mãe, sempre que recebia a surra sem chorar, o pessoal doméstico passou a dizer que ele era um menino aluado. E diariamente, à tarde,
Com os vergões na pele e com o sangue a correr em pequeninos filetes do ventre, o pequeno seguia, de olhos enxutos e brilhantes, para o quintal, a fim de reencontrar a mãezinha querida sob as velhas árvores, vendo-a e ouvindo-a depois da oração. Assim, começou a labuta espiritual do médium extraordinário que conhecemos. Amigo ouvinte, conversaremos hoje com Christian Moreira, de Goiânia, Goiás, sobre o tema O Homem de Bem. Seja bem-vindo, Christian. Muito obrigado. Christian, é elementar que nos façamos uma pergunta. O que é fazer o bem? O que é o correto proceder? Veja bem, o Cristo nos deixou, como em todas as coisas, né? Mas o Cristo nos deixou normas de conduta para praticamente todas as situações. E o Espiritismo, sendo o cristianismo redivivo, ele vem reafirmar essas afirmações, essas colocações do Cristo, esses ensinamentos, esclarecendo os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. E nesse caso, Jesus deixou uma receitinha de bolo para nós, porque o Cristo sabia que as palavras dele seriam para a posteridade. Então ele usou uma metodologia muito interessante, que é a metodologia das parábolas, historinhas que ele contava usando os elementos próximos das pessoas, o grão de mostarda, né? A história do grão de mostarda, o semeador saiu a semear, o homem vinha de Jerusalém a Jericó e foi assaltado, né? Na história do bom samaritano. Inclusive o livro Jesus no Lar trata várias dessas histórias, exatamente. Então ele trouxe essas historinhas. No caso do proceder, de regra de conduta, Jesus foi claro, deixou uma receita de bolo. Ele falou o seguinte: façais ao outro aquilo que gostaria que fosse feito para você. E ele falou isso respondendo uma pergunta, né? Qual era o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, amareis o Senhor vosso Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a ti mesmo. Eis o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em outra passagem ele fala que era importante fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Então, essa regra de conduta deixada pelo Cristo, ela é aplicável a qualquer situação. Como saber se nós estamos procedendo bem ou se estamos procedendo mal? Aquilo que eu estou fazendo ao outro serviria para mim? O que eu estou deixando ao outro, eu gostaria para mim? O que eu estou fazendo para o outro, eu queria que fosse feito a mim? Essa é a forma de nós pesarmos a nossa atuação, de nós pesarmos os nossos atos. É com relação, usando nós mesmos como referência. Christian, fazendo bem, nós alcançaremos a paz de espírito, o equilíbrio e a evolução espiritual? Com certeza, com certeza. O cristianismo nos diz, os ensinamentos de Jesus nos dizem que a paz no mundo ela é possível se nós fizermos o bem. O nosso mundo ele é de expiação e provas, né? Ele é um mundo no qual o sofrimento é uma constante, porque é o mal uma constante. Mas o Evangelho prevê a felicidade no nosso mundo, uma espécie de felicidade. Não a felicidade suprema, superior, absoluta. Mas é possível uma felicidade no nosso mundo. É a felicidade que é oriunda do dever cumprido, da paz de consciência. Então o dever cumprido, qual dever nós devemos cumprir? O dever que nos é imposto no nosso dia a dia. O dever com a nossa família, o dever com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, o dever que as profissões impõem. Então se nós cumprirmos o nosso dever, nós já estaremos assim muito próximos de obter a paz, né? E a consciência tranquila? O que é a consciência tranquila? A consciência tranquila é justamente em termos de prática, transcende o dever. Nós fizemos o bem quando tivemos oportunidade, nós deixamos de fazer o mal, nós evitamos o mal quando tivemos oportunidade. Então, o dever cumprido é consciência limpa, que se obtém em grande medida com a prática do bem, nos trará a felicidade que é possível nesse mundo de expiação e provas que nós vivemos. Christian, ser um homem de bem tem algo a ver com a obrigatoriedade de se ter uma religião aqui no mundo? Não, as religiões são, como é que eu vou dizer? As religiões são rótulos. As religiões são embalagens para um pensamento superior. A palavra religião, ela vem de religare, a ligação do homem com Deus.
Então a religião ela prescinde ritual, ela prescinde de dogma, ela prescinde de manifestações exteriores. A religião é íntima. Mas nós, os homens, temos a necessidade de nos vincular a essas denominações, vamos dizer assim. Nós temos necessidade de estar em grupo que pensa como nós. Então, nesse momento histórico que nós vivemos, é importante nós fazermos parte de um grupo religioso. Qual é o melhor grupo religioso? Aquele que faz bem para você. Aquele que você pode encontrar nele a oportunidade de fazer o bem. A religião que prega o bem está correta, qualquer que seja. A religião que prega a prática do bem está correta. Se a pessoa ela pratica o bem, ela faz o bem ao próximo, ela não precisa frequentar uma igreja, ela não precisa frequentar nada, não precisa se vincular a nada. Só que a maioria de nós necessitamos de estar em grupo, né, para evoluir em grupo. Christian, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma lição que discorre alguns atributos do que seria o homem de bem. Nesse contexto, Christian, a gente poderia afirmar que o homem de bem é perfeito? No nosso mundo, a gente tem que lembrar que as obras kardecianas, mesmo Cristo quando esteve entre nós, falaram no contexto do nosso mundo. No nosso mundo não existe a perfeição absoluta, né? No nosso mundo, ela não é passível de ser obtida no nosso mundo. Existe uma perfeição relativa. Existe o máximo que nós podemos atingir estando nesse orbe material. Sob esse ponto de vista, aquela pessoa que consegue cumprir aquelas atitudes preconizadas no Evangelho, ele pode atingir a perfeição relativa ao nosso mundo. Até chegar a amar o inimigo, como diz o Evangelho, não. Aquele que ama o inimigo atingiu a perfeição relativa que é possível de ser atingida no nosso planeta. Christian, dê exemplos de homens de bem que estiveram entre nós na Terra. Qual foi o maior deles? Bom, a gente fala do Cristo, né, mas o Cristo Jesus, que é o exemplo que Kardec, os Espíritos Superiores nos dão como o máximo exemplo a ser seguido. Jesus, ele é um espírito muito distante de nós, pela sua evolução, espírito puro. É o exemplo que nós temos que seguir. Existiram outros, antes de Jesus e depois de Jesus principalmente, por serem homens comuns, falíveis como nós, deixaram grandes ensinamentos. Para começar pelos próprios apóstolos, né? Pedro foi o primeiro a aceitar Jesus e o primeiro a negar Jesus, mas que depois se reergueu no trabalho contínuo, incessante, lá na Casa do Caminho, da qual nos dá uma descrição o Espírito Emmanuel no livro Paulo Estevão. Nós temos Paulo de Tarso, que passou de primeiro perseguidor do Evangelho a maior dos divulgadores do cristianismo. Nós tivemos Maria Madalena, que venceu as inclinações inferiores no campo da sensualidade para seguir o Cristo e perseverou até o fim. Nós tivemos outros ao longo da história, nós tivemos Agostinho, Santo Agostinho, chamado Santo Agostinho, que foi um homem que praticou uma reforma interior profunda para poder também seguir o cristianismo. Nós tivemos Joana d'Arc, fiel às recomendações do céu, seguindo Cristo também, as ordens de Jesus através dos espíritos superiores que apareciam para ela, e ela teve muita confiança. No século XX, mas pertinho da gente aqui, nós tivemos um exemplo que nos toca muito, que foi dentro do Espiritismo, que foi Chico Xavier. Nós conhecemos o Chico Xavier como o grande médium, né? E realmente, do ponto de vista mediúnico, ele foi inigualável. Foi talvez o maior médium da história. Mas ele foi também uma pessoa extremamente caridosa. Ele foi também uma pessoa extremamente bondosa, dirigente espírita, médium, e que jamais descuidou da parte do cuidado com o próximo. Então, quando a gente pega as biografias do Chico, e hoje é fácil encontrar, viu até filme, né? A gente vê que ele era uma pessoa que colocava o próximo antes dele, muito antes dele. Aí tem coisas que as biografias dele não contam. Ele atendia até as 2 horas da manhã, o pessoal falar com ele, né? Em fila, ele esperava todos, ele atendia todos. Ele atendia demandas, às vezes até as mais esdrúxulas, as mais estranhas. Ele conversava com todos, ele tinha uma boa palavra, um bom olhar para todas as pessoas. Então, esse exemplo é um exemplo de pessoa que merece ser estudada, merece ser seguida. Pessoa que realmente cumpriu uma tarefa e, além de cumprir uma tarefa grandiosa, doutrinária, jamais deixou de ser pessoa simples, pessoa boa, e chegaram as notícias até nós. Christian, quais os sentimentos e virtudes alguém que pretende se tornar um homem de bem precisa cultivar? E nesse contexto nós nos lembramos também
do lema da doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. Como é que a prática da caridade se insere na personalidade do homem de bem? Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de esclarecer que tudo que nós vamos falar aqui está nos livros, né, da codificação, os livros espíritas. Nós não temos a pretensão de propor uma receita, até porque a receita já existe, está lá no Evangelho. Né? Então, o homem de bem, para que nós adquiramos essa condição de homem de bem, é muito importante a reforma íntima. Quem preconizou isso foi Agostinho, Santo Agostinho, que era um espírito extremamente sensualista, materialista mesmo, mas que tinha dentro de si a vontade, né, de melhorar, que conhecia a verdade. Em determinado momento da vida dele, ele deixou para trás as práticas sensuais às quais ele se entregava e decidiu se entregar de corpo e alma ao Cristo, a Jesus, trabalhar por Jesus. Então, na codificação kardeciana, esse espírito participou também, deixando inúmeras mensagens em que ele preconiza a reforma íntima, aquele ato de todos os dias se examinar, de todos os dias procurar os seus defeitos, procurar corrigi-los no dia seguinte, se avaliar, se conhecer para se melhorar. Então, no mundo que nós vivemos, que é um mundo extremamente agressivo e que tem muitos estímulos no campo do mal, por ser um mundo, né, de expiações e provas, é importante a vigilância contínua, diária, para que nós possamos nos conhecer os nossos defeitos e extirpar esses defeitos. E a prática da caridade, ela ajuda muito de diversas formas. Primeiro, ela muda o nosso foco mental. Ela tira o nosso foco mental do vício, da matéria, e coloca o nosso foco mental aonde? No outro, no trabalho pelo outro. Então a prática da caridade, por si só, ela faz com que a nossa mente se transforme. Além do mais, com a prática da caridade, nós, o homem, adquire merecimento, adquire direito de ser assistido pelos espíritos superiores. Que quanto mais merecimento tem a criatura, mais próximo dele andam os espíritos superiores. Esse merecimento se adquire praticando bem. E relativiza o sofrimento. O que a gente chama de relativizar o sofrimento? Quem usa esse termo, na verdade, é André Luiz. O que é isso? A gente vê que o sofrimento nosso é tão pequeno com relação ao sofrimento do outro, e que Deus é tão bom, Jesus é tão bom, que nos sustenta, que nos auxilia, que tem pessoas que sofrem tão mais do que nós. Então, para que nós possamos nos tornar homens de bem, a prática da caridade, a reforma íntima, são essenciais. E é muito mais fácil de fazer do que a gente inicialmente pensa. Isso quem diz é o próprio Santo Agostinho. Para isso nas palavras dele, para isso são necessários esforços muito menores do que o homem acredita sejam precisos. Christian, quando nós tratamos sobre o homem de bem e a necessidade de buscarmos nos melhorar, nós pensamos, num dos princípios da doutrina espírita, que é a evolução do espírito. E nós ouvimos muito falar também o termo salvação, se o fulano vai ser salvo ou não. E aí, como é que esse termo salvação se insere na doutrina espírita? Como é que a doutrina espírita compreende esse termo? E esse homem de bem é um homem que será salvo, está salvo? Bem, como é que salvação é um termo que se inseriu aí no vocabulário religioso por causa das ideias católicas de inferno, né? Salvação, na verdade, é salvação do inferno. E o Espiritismo não acredita em inferno. Nós temos certeza que existem lugares de sofrimento, mas os lugares de sofrimento não são eternos. Não existe inferno. Então a salvação, na verdade, é a salvação do defeito, a salvação do erro. E é a salvação do sofrimento. Porque o homem, praticando o bem, ele elimina a necessidade do sofrimento. É porque o erro é o caminho direto para o sofrimento. Exatamente, o erro é o caminho direto para o sofrimento, que é também uma forma de aprendizado, né? O sofrimento é um mecanismo que a lei usa para que a gente fixe determinadas lições. Não é um castigo, é um mecanismo pedagógico do sofrimento. Existem outros caminhos para o aprendizado. A prática do bem é um caminho para o aprendizado, é um caminho para a gente fixar os ensinamentos, a prática da humildade, a prática da caridade. Então não precisamos sofrer para fixar ensinamentos. Tem muita gente que fala que a doutrina espírita é uma doutrina que preconiza o sofrimento. De forma alguma. A doutrina espírita não preconiza o sofrimento. A doutrina espírita entende o sofrimento como um mecanismo de aprendizado. Desnecessário se a gente buscar outros caminhos que nos levem ao mesmo aprendizado. Salvação, então, nesse caso, a gente pode entender como a salvação do sofrimento de nós mesmos, né? Sofrimento que nós mesmos podemos criar para o nosso caminho. Né? Christian, como o homem de bem, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, deve encarar os sofrimentos pelos quais ele é submetido? Como a gente vinha falando, né? O sofrimento ele é
ele é comum na Terra. A Terra é um mundo sujeito, que nós estamos sujeitos a isso, por ser um mundo de expiação e prova, um mundo material, né? Muito material ainda, muito animalizado ainda. Então, o sofrimento, ele em si não constitui um mal, ele pode ser desagradável, mas o sofrimento para o espírito é um bem, porque proporciona aprendizado ao espírito. Não apenas aprendizado, o sofrimento proporciona resgate. Nosso mundo é expiações e prova. Expiações. O que são expiações? Expiações são resgates, né? Resgates de dívidas passadas, situações em vidas passadas em que nós praticamos o mal, em que nós desequilibramos a lei. Todas as vezes que nós fazemos o mal, nós desequilibramos o universo, localizadamente, mas o universo. E o sofrimento é uma forma de nós ressarcirmos o universo, nós reequilibrarmos aquilo que nós desequilibramos. Então, encarado dessa forma, fica mais fácil para o homem de bem compreender a sua situação. Nesse mundo que nós vivemos, essa condição é uma condição comum, que as mais das vezes solicitadas por nós mesmos. Christian, como a fé na vida futura e na reencarnação, na existência das múltiplas oportunidades que Deus nos oferece, auxilia na edificação do homem de bem? Essa realidade, quando ela é conhecida, ela faz com que nós nos esforcemos mais, não é? Porque a crença de que existe só uma encarnação, só uma vida, ela pode levar a um amolecimento, a uma preguiça na encarnação. Porque se é uma entrega. Se você morreu, acabou, uma acomodação, né? Se você morreu, acabou, não existe outra oportunidade, por que então fazer o bem? Se nós vamos acabar, por que então respeitar o próximo? Por que então procurar melhorar a vida do semelhante? Na verdade, os males maiores da humanidade, eles são devidos a essa falta de crença na vida futura. Então, vamos pegar por exemplo, a prática do aborto, que nós entendemos que é um crime, porque a partir do momento que existe a concepção, existe um espírito ligado ali que precisa da oportunidade. Tem muitos companheiros nossos que são a favor da prática do aborto por não acreditarem nessa realidade, na preexistência e sobrevivência da alma. Então, isso, na verdade, a partir do momento que a humanidade for entendendo, compreendendo que existe vida além da vida, nós, os humanos, vamos passar a tomar mais cuidado com as nossas atitudes. Vamos passar a buscar mais a prática do bem, a prática da caridade, vamos procurar respeitar mais o próximo, porque um outro aspecto que a reencarnação nos mostra é que as oportunidades elas se repetem, as pessoas se repetem. E toda relação nossa, ela constitui um laço. A relação é um laço positivo ou um laço negativo. Então, se nós temos uma relação negativa, uma experiência negativa, de dificuldade, de ódio, de vício, essa experiência, essa ligação, ela representa essa experiência, né, na verdade, representa um laço magnético que nós criamos com aquela pessoa com a qual nós estamos convivendo. Em outras encarnações, vamos ser obrigados a reparar aquele laço. E assim é o amor. O amor é um laço magnético positivo, agradável e duradouro também. Então a crença na vida futura, ela fará o mal desaparecer da humanidade, porque os humanos vão se tornar mais responsáveis, os humanos vão se tornar mais conscientes, por conseguinte mais espiritualizados. Você ouviu a entrevista com Christian Moreira, de Goiânia, Goiás, sobre o tema O Homem de Bem. Fique agora com os quadros 30 Segundos Alta de Souza, Mensagem da Semana e Culto do Evangelho no Lar. Em um dos maiores estudos já realizados sobre felicidade pela Universidade de Harvard por mais de 75 anos, mostrou que o consumo de álcool era a principal causa de divórcio e que o uso e abuso do álcool estariam associados à depressão. Não vale a pena arriscar a sua felicidade pelo uso do álcool. Álcool, nem uma gota. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda.
Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. Você sabe qual é o índice de mortalidade materna no Brasil? Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013 houveram 522 óbitos maternos ocorridos durante gravidez e parto, sendo que a principal causa era pressão alta. Desses 522 óbitos maternos, menos de 66 foram consequência do aborto. Nós, mulheres, temos o direito a um atendimento médico de qualidade para uma gestação segura e saudável. Vida sim, aborto não. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Doentes em casa. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Paulo, Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Se abordasses agora o plano espiritual, para lá da morte física, e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldades, o que farias? Aqui talvez surpreendesses um coração paterno em frustração, mas além abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com seres inesquecíveis em tarefas de amor? De certo, estarias a decidir-te pela opção insopitável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis à sombra transitória a que se empenham com os próprios erros. Reconhecê-los-ias por doentes reclamando por proteção. Demorar-te-ias junto deles na prestação do auxílio necessário. Referimo-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas às quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar, demorada e distante, é a medida que não se pode evitar. Mas se tens contigo alguém a quem ames, ergue-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico. Não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de asserenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem a necessidade de lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefas sob a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Muitas pessoas, tendo empreendido pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se realizaram, de acordo com o que transmitiram aqueles que desde o começo as viram com seus próprios olhos e foram os ministros da palavra, pareceu-me, excelentíssimo Teófilo, conveniente, depois de me haver informado exatamente de como
todas essas coisas se passaram desde o princípio, escreveste a narrativa de toda a série delas, a fim de que conheças a verdade acerca do que aquelas pessoas hão dito, o que tudo sabes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no lar. Rejubila-te sempre. Mesmo em provas difíceis, rejubila-te e serve. A natureza, em tudo, é um cântico de amor. Cada flor é um poema, toda fonte é bondade. O sol, cada manhã, é uma explosão de luz. Dor é apenas estrada para as horas felizes. A alegria na vida é presença de Deus. Emmanuel. Mestre Jesus, queremos neste momento te agradecer pela bênção da vida e por tudo que nos é mais caro, como a família, os amigos, o trabalho e a saúde. Somos gratos, Senhor, pelas oportunidades de crescimento que nos permitem valorizar cada instante da nossa existência. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares, familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar, hoje e em todos os dias das nossas vidas. Bem, amigos, estudaremos a partir deste programa o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como se trata de um capítulo muito extenso, o faremos em diversas partes. Hoje trataremos dos itens 1, 2, 3, 12 e 13. O item 1, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Então vamos começar o nosso Evangelho.
Segundo Allan Kardec, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus, nosso irmão querido, promete aos aflitos aqui da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam até mesmo um engodo. E olha, meus irmãos, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem muitos por aí, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justificasse essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Pois é, Regina, mas o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, né? E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, né? Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, Regina, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Isso é muito bem lembrado. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, né, Guilherme? E muito menos com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há também de ser essa causa. Isso é o que cada um deve compreender e também aceitar. Por meio dos ensinamentos de Jesus, nosso irmão, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a mencionada causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. É isso mesmo, Regina, e por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus, nosso amado Mestre, aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, também podem essas palavras ser traduzidas assim: deves te considerar feliz por sofrer, visto que as dores deste mundo são um pagamento da dívida que as tuas passadas faltas te fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores te poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deves, pois, te sentir feliz por reduzir Deus a tua dívida, permitindo que a saldes agora, o que te garantirá a tranquilidade no futuro. Você entendeu isso, Regina? Então podemos concluir que o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Porém, se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz, meus irmãos, o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? É esse o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Verdade, Regina, é bem por aí. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, ele jamais poderá alcançar sua libertação. Isso é fato, né? Mas e se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso
que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ora, aquele que encara pelo prisma de vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Daí, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta ainda mais as misérias e as angústias da sua curta existência. Muito bem, meus irmãos, semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo desse capítulo e, caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água. Senhor Jesus, Divino Amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Conheça a Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, QSD 16, Área Especial 17, Taguatinga Sul, DF. Palestras públicas às terças-feiras às 20 horas. Mais informações pelo WhatsApp 61 998131577. Caro ouvinte, chegamos ao final do Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Obrigado pela sua companhia amiga e até o próximo programa.